Bom, nesse primeiro módulo, eu estarei falando com você a respeito da vistoria do local após a data definida. Eu vou aumentar um pouquinho mais aqui para a gente poder visualizar melhor. Então, a próxima etapa, depois que você tem essa sua palestra, está falando com muita propriedade, já conseguiu seus feedbacks, os seus amigos e tudo mais, seus familiares, e agora você resolveu apresentar. Então, vamos organizar essa palestra desde quando você decidiu a data até o momento da apresentação. E como primeiro tópico, eu coloquei aqui vistoria do local após a data definida. Então você, óbvio, tem que definir essa data antes. Existem algumas coisas que você deve prestar bastante atenção na vistoria do local. Isso é um erro muito comum. Às vezes você fecha o local por ver fotos na internet, depois chega lá e esse local não está da mesma forma. E também não está com as mesmas propriedades, com os mesmos serviços que tinha escrito naquele site ou onde você viu. Então, a primeira coisa, o que ele deve ter, esse local que você vai ministrar essa palestra? Primeiro, uma sala preparada para receber uma palestra. Tá? Isso é fundamental. E o que é uma sala preparada para receber uma palestra? Deixei aqui alguns detalhes para que você preste bastante atenção. Deixa eu recolher aqui para você não ficar lendo. Na hora que você for fazer essa vistoria na sala, é só na sala essa vistoria que eu estou falando aqui, que eu vou falar com você, o que você deve prestar atenção, que isso é o básico que tem que ter uma sala. Então, a primeira coisa que tem que ter uma cadeira são cadeiras confortáveis. Por que tem que ter cadeiras confortáveis? Pensem bem. A sua audiência ficará junto com você por aí no mínimo 1 hora. Se a cadeira for desconfortável, ela vai se levantar, ela vai para o banheiro, ela vai fazer alguma coisa, porque é desconfortável. Ninguém fica numa cadeira desconfortável durante muito tempo. Então, é só para garantir que essa audiência realmente permaneça no local enquanto você está falando. Então, cadeira confortável é um fator que irá te ajudar muito, tá? Outra coisa, você vai usar projeção de slide, né, o passador de slide, o que seja, tem que ter um projetor, tem que saber aonde vai projetar, que tamanho que é essa parede, afinar esse projetor. Então você tem que saber exatamente se cada item se tem ou se não tem dentro dessa palestra, dentro dessa sala. Tem condições de ter um projetor, a distância é a correta, às vezes é uma sala tão pequena que a distância não é correta, a imagem fica distorcida ou muito pequena, então tomar muito cuidado com isso. Mesa de apoio. Para que serve a mesa de apoio dentro da sala de reuniões? Para você apoiar sua jarra de água, um copo de água, para você apoiar seu material de apoio, seja uma apostila, caderno, o que for. Essa mesa de apoio, ela tem que existir. Tomadas. Essas tomadas, você tem que tomar muito cuidado para que existam tomadas suficientes para você ligar o que você quer. E outra coisa que você tem que tomar cuidado é se essa tomada não está muito longe da onde você irá se apresentar, se esse fio não fica cruza na sua frente e você corre o risco de tropeçar, de derrubar tudo e virar uma catástrofe, tá? Então, tomar muito cuidado com isso também. Aparelhagem de som com microfone. A aparelhagem de som, ela é necessária? Depende. Se você for falar para uma audiência muito grande, eu acho que para mim é necessário, senão a pessoa pode não te ouvir. Mas se for essa palestra inicial para 20 pessoas, como eu disse, de repente nem é necessário. Mas se for necessário, prestar atenção nessa aparelhagem de som, se pedir para ligar, para ver se não está com nenhuma caixa estourada, falar no microfone, ver se não precisa de bateria nova para o microfone, se for sem fio, e enfim, prestar atenção em tudo. E ter um flip chart ou uma lousa, se você achar necessário dentro da sua palestra. Se você for usar no caso, o que você deve prestar atenção? Se tem os pincéis, os canetões, né? Em alguns lugares conhecido como canetões. Né? Então, prestar atenção, ver se tem, se não tem, se você tem que comprar e levar no dia, se eles fornecem, se não fornecem nesse local. Então tá aqui, essa é uma sala preparada para receber uma palestra com o mínimo, né, de estrutura. Mas não é só isso. Fora da sala é onde você tem que prestar mais atenção. A sua apresentação está desde a fachada do prédio. Então você tem que prestar muita atenção.
Fora da sala, o que você vai precisar prestar atenção? Se tem banheiros masculinos e femininos, se o público for entre mulher e homem. Se for só homem, um banheiro, mas normalmente banheiros masculinos e femininos. Nesses banheiros, você tem que tomar cuidado com algumas coisas. Tá? Tem papel higiênico nesse banheiro? Principalmente no feminino, tá? Isso daí você tem que prestar muita atenção, porque eu sofri com isso nas primeiras palestras, e que o local falava, não, eu vou disponibilizar o papel higiênico, depois chega na hora, você não encontra ninguém, aí não tem papel higiênico, a mulherada te pedindo papel higiênico, você não sabe o que fazer, você tem que sair correndo e comprar. Ou pedir para alguém fazer isso. Então, quer dizer, se não tiver ninguém, como é que vai fazer? Você vai deixar as mulheres sem papel higiênico, sem poder usar esse banheiro, tá? Ah, mas é uma palestra de 1 hora. Não vai precisar usar o banheiro. É uma palestra de 1 hora, só que elas chegam antes, essas pessoas chegam antes. E depois também da palestra sempre tem alguém que fica, quer conversar, quer saber mais e pode usar o banheiro 1 hora. Isso são todas ações preventivas, mas que eu tenho muito cuidado para que isso não falte. Tem papel toalha nesse banheiro? Papel toalha para enxugar a mão, tem que ter. Tanto para homem quanto para mulher. Tem que ter, não tem jeito. O sabonete para as mãos, para lavar as mãos, principalmente no banheiro masculino. Mulher também, óbvio, claro. A mulher tem que ter toda a atenção possível, tá? Então tem sabonete, você vai ter que comprar esse sabonete líquido, ou se é sabonete comum em barra, o que você vai fazer? Tá? Isso é na hora da vistoria, você tá? Aqui eu já estou caminhando com o responsável pelo local, fazendo essas perguntas para ele. Tem lixeira dentro do banheiro com saco de lixo? Ou eu vou ter que comprar esse saco de lixo? Vou ter que levar uma lixeira de casa? Como que funciona? Tá? Isso são perguntas que você tem que prestar atenção na hora do seu checklist. No hall de entrada, o que você vai precisar no hall de entrada? Uma mesa para recepção. Essa mesa, tudo que eu estou falando aqui, gente, só para um adendo aqui, não é obrigatório, mas isso ajuda muito nas conversões, porque as pessoas começam a dar valor para a aparência, né? A sua imagem é que está em jogo. Então, eu tomo bastante cuidado com isso. Se você fizer o mesmo, provavelmente terá resultados semelhantes. Então, a mesa para recepção é para colocar alguma pessoa lá, ou você mesmo que faça o cadastro dessas pessoas que estão chegando, com endereço de e-mail, telefone e informações relevantes a respeito desse seu lead, desse público-alvo. E para que também seja entregue algum material de apoio que você vai usar na sua palestra, uma apostila, uma folha com algum exercício, alguma coisa assim. Tem lixeira com saco de lixo, mas essa lixeira pode ser menor, porque às vezes chega a pessoa comendo alguma coisa, veio correndo do trabalho, enfrentou o trânsito, aí está comendo alguma coisa super rápido. Onde eu jogo isso? Você vai mandar lá no banheiro para jogar? Não, tem um lixinho ali do lado. E uma mesa de apoio. Essa mesa de apoio no hall de entrada serve para quê essa mesa de apoio? Para você colocar o seu material gráfico, colocar o material gráfico dos seus parceiros, tá? Para que as pessoas tenham essa visualização do material de quem te apoiou ou do seu material que você quer apresentar. Então tem que ter aí uma mesa de apoio. Coffee break. Vamos supor que você queira servir um coffee break. Se você vai fazer uma palestra chave, né, de até 1 hora, eu não vejo necessidade de coffee break, mas vamos supor que você queira colocar. Eu vou indicar, já que essa palestra é de 1 hora, que você faça esse coffee break como recepção, tá? Para que você não dê intervalo, porque é uma palestra de 1 hora, você vai dar intervalo quando? Né? São 15 minutos normalmente de intervalo, 10 minutos. Então tomar muito cuidado com isso também, na hora de saber se você vai pôr um coffee break ou não. Você vai pôr um coffee break? Então tá bom. Então faça no começo, se for de 1 hora. Se for uma palestra maior, aí tem como você dar uma parada aí. E se você for fazer o coffee break, tá aqui algumas coisas que você tem que prestar atenção no local. Se você vai servir um coffee break, esse local tem que ter o quê? Uma cozinha. E nessa cozinha tem que ter algumas coisas. Bom, primeiro, talheres. Tem talheres? Talheres para quê? Pessoal, às vezes você vai servir enrolado ali com mussarela e presunto. Isso é muito comum encontrar em coffee break aqui na região. Então, um garfinho para pegar isso, para não colocar a mão direto, né, e tudo mais. Pratos e bandejas. Os pratos são os pratinhos para servir isso, para eles poderem comer. E as bandejas são para que você disponibilize os alimentos. Você não vai chegar lá com um pacote do supermercado de mussarela e presunto, que nem eu estou usando exemplo, e abrir em cima da mesa e falar, cada um pega o seu. Não, você vai ter que enrolar, vai ter que colocar numa bandeja, tá?
Guardanapos, apesar de ter escrito errado aí, parecendo até japonês, né? Guardanapos, eu acho que eu vou aproveitar aqui e até consertar, aproveitar o momento e consertar aqui para ficar guardanapos, tá aí. Guardanapos. Guardanapos descartável, gente. É guardanapo normal, de papel, comum, mas tem que ter para o coffee break. Pegadores. Pegadores do quê? De comida. Pegadores de bolo, para que a pessoa pegue o bolo. Se você for colocar alguma outra coisa que tenha que colocar a mão, não deixe a pessoa colocar a mão direto. Então tem que ter esses pegadores. Copo para água e café. Eu gosto quando a palestra são para poucas pessoas, tipo 20, até no máximo 20 pessoas, até mesmo já fiz para 30, 50, que eu aluguei esses copos de vidro, tá? Porque fica mais bonito e é só a imagem que está ali, como eu já disse, trabalhando. Então é mais legal, é mais bonito você colocar copos para água e café de vidro. E café, óbvio, xícara, né? Mas, se não for o caso, você pode usar os descartáveis também, que funcionam muito bem. Lixeiras com saco de lixo tem que ter do lado ali para que a pessoa acabe de comer e jogue fora, tá? Não pode deixar a pessoa caminhar muito, sair da área de coffee para jogar um papel fora. Detergente e bucha aonde? Lá na pia da cozinha, para lavar esses copos depois, né? Ou se caso faltar, você vai lá e lava rapidinho e leva lá na mesa. Lógico, eu sempre indico ter uma pessoa para que sirva, para que reponha, tem que ter uma pessoa para isso, tá? Até mesmo para que você fique livre para criar um network ali durante o seu coffee break. Então, tem que ter uma pessoa que vai tomar conta disso para você, seja pago ou alguém da família que vai te ajudar e tudo mais. Jarras para água e refrigerantes. É importante você ter uma jarras para cada coisa, né? Seja, vamos supor que você tem um refrigerante cola, outro refrigerante de limão e uma jarra de água. Então, tem que ser servido em jarra. Você não vai colocar lá em cima da mesa do coffee break as garrafas para a pessoa abrir e tomar. Tomar cuidado com isso. Na minha concepção, é muito feio. Eu não gosto. Eu acho extremamente antiprofissional. Tem que ser ali tudo muito bonitinho. Mas também vai de cada um. Jarra de café, quantos litros? Por que que é importante? Porque você tem que saber se no local tem uma jarra de café ou se você vai ter que providenciar isso, vai ter que alugar uma jarra de café. Você pode alugar em lojas que alugam coisas para festa, material para festa, você acha isso. Então lá também você pode estar alocando uma jarra de café grande para que você faça café uma vez só. Você ou a pessoa responsável faça café uma vez só e de repente não chega a faltar no seu coffee break. Então, perdão. É isso que você tem que prestar atenção na cozinha. No local que você vai servir esse coffee break. Você vai precisar de uma mesa de média para grande para colocar tudo, né? Colocar toda a comida, então você vai precisar de uma mesa de média para grande. Uma lixeira com saco de lixo grande, como eu disse também ali do lado, para que a pessoa jogue fora as coisas. E o espaço adequado para a circulação, né? Que não fica aquele amontoado de gente numa mesa e não dá para um pegar, fica apertado, aí a pessoa pega o que vai comer, leva para fora porque não está cabendo todo mundo ali. Então tomar cuidado com isso também. E toalhas para cobrir as mesas. Então você vai ter uma mesa ali para colocar e de repente essa mesa é lascada, acontece isso, aquilo na mesa, ela é suja, o tampo dela é sujo. Então, no mesmo lugar que você alocou de repente os copos, a jarra de café, lá também tem toalhas para cobrir essas mesas para que fique mais apresentável essa mesa. E acredite, as pessoas saem falando de cada detalhe da sua palestra. Então aí nós vimos aqui agora a respeito de fora da sala de apresentação da palestra. E eu vou passar aqui agora para você ter atenção com alguns detalhes. Tá? Alguns detalhes assim, básicos do básico, do básico, do básico, do básico. Que é o quê? Forro do local está em ordem, bem como a estrutura do prédio. Por que que eu coloquei aqui o forro do local? Né? Você tem que olhar lá no teto, na verdade é o teto, porque já aconteceu com um amigo meu de ter uma infiltração nesse forro e essa tinta tá ali meio solta e com a vibração do que ele estava falando no microfone soltou um pedaço que era na cabeça de uma pessoa. Não machucou, nada grave, mas é desagradável isso. A pessoa
de repente está lá assistindo a palestra e caiu um pedaço do teto. Aí todo mundo começa a reparar nessa estrutura do prédio. Nossa, que é feio, tem infiltração, não sei o que. Isso vai gerar para você uma má impressão. E como palestrante você tem que ter uma boa imagem, ou para quem você está apresentando, se você é um profissional que vai apresentar alguma coisa para alguém, essa sua imagem vai ficar prejudicada, né? E não é culpa sua, mas eles vão culpar você, pode ter certeza. Então, outra coisa que você tem que prestar atenção, tem lugar para estacionar? Né? Aqui eu acho que eu pulei um aqui, vamos voltar. Falei do fogo, tá? O local será entregue limpo e você tem que entregar também esse local limpo. Por que isso é importante? Olha só, imagina a pessoa chegando e encontrando material da palestra anterior jogado debaixo de uma cadeira ou alguma coisa assim. Não vai ser legal, concorda? Então tem que ter uma pessoa que vai limpar antes e uma pessoa que vai limpar depois. O local tem isso, esse serviço é previsto já no local, no contrato desse local, ou você que vai ter que pagar uma pessoa para ir antes e depois limpar esse local. Então tudo isso você tem que saber. Tem lugar para estacionar? Porque todo mundo, a maioria vai de carro para sua palestra. E vai para uma palestra grátis, provavelmente ele não vai querer pagar o estacionamento. Mas, se não tiver, em último caso, que seja então, mas tomar cuidado com isso também. Seria legal um local que não pague para estacionar e que a pessoa estacione e fique ali tranquilamente. A rede elétrica está em ordem? Pode ligar o que quiser? Essa é uma pergunta que você tem que fazer para a pessoa que está te acompanhando na vistoria. Tá? Então tem que estar em ordem para que você consiga ali ter uma melhor desenvoltura durante sua palestra. Existe vazamento em algum lugar? Olha, eu vou falar para você o seguinte. Teve outra palestra de um outro amigo também, que eu não vou revelar o nome, porque não convém, né, a gente ficar revelando o nome dos palestrantes. Que tinha um vazamento no banheiro, ele não, na vistoria ele não viu ou não fez a vistoria adequada. Uma mulher foi no banheiro, escorregou, bateu a cabeça e desmaiou dentro do banheiro. Parece até cômico, se não fosse trágico, porque essa mulher depois chegou a processar esse meu amigo, porque ele era o responsável naquele momento por aquele local. Então, tem que tomar cuidado. Se tem algum vazamento, colocar avisos. Se você vai usar o local da mesma forma, colocar avisos que tem vazamento, cuidado, chão molhado, esse tipo de coisa, tá? As paredes estão pintadas, sem rachaduras ou reboco, é como eu falei, é a apresentação, é a imagem, é a estética. Se tiver um reboco na parede, uma pessoa reparando, outras também vão reparar, tá? Então toma muito cuidado com isso também. Essa sala é bonita, é apresentável. Tem ventiladores ou ar-condicionado? Como eu tenho essa preocupação, porque como eu moro numa cidade muito quente, se a sala não tiver no mínimo ventilador, de preferência ar-condicionado, então fica muito difícil da pessoa ficar 1 hora dentro dessa sua sala ou até mais. É um local agradável? Local agradável que eu digo é o quê? Desde a fachada do prédio, de quando a pessoa chega. Ela se sente bem quando ela chega nesse local, ela tem é fácil de estacionar, ela chega com maior tranquilidade, sem nenhum aperto nesse lugar de ter que enfrentar um trânsito, fila, isso, aquilo, o que seja, um incômodo que for. Tá? Então, é um local agradável e a fachada do prédio é bonita, entendeu? Tá condizendo com o que está lá dentro. Então, tomar cuidado com essas coisas. Sobre a legalidade e segurança, isso é preventivo, tá? Isso aqui é uma forma de se prevenir muito, tá? Eu gosto sempre de me sentir seguro na hora da apresentação. E para isso eu sigo algumas etapas, que quando eu estou fazendo a vistoria. Eu pergunto sempre, eu preciso de alguma documentação para usar esse espaço? Normalmente sim. Então você tem que pedir essa documentação e fazer a devida assinatura disso, ou a formalização. O alvará do local está em dia? Tá? Por que isso é importante? Para você se prevenir. Você está trabalhando num lugar que tem a licença necessária para que você esteja ali. Tá? E você vai pedir desse alvará uma cópia para você anexar no seu documento de arquivo dessa palestra. Para no futuro, se caso acontecer alguma coisa, você tem como comprovar que você estava dentro dessa lei, que estava trabalhando dentro da lei.
Qual o número máximo de lotação previsto por lei para aquele local? Isso provavelmente no alvará vai estar falando. Então, tomar cuidado para que aquela sala, de repente, são para 20 pessoas e você vai lá e coloca 24 pessoas, por exemplo, já está apertado. E aí, se acontecer algum imprevisto, você será o responsável. Possui alvará do Corpo de Bombeiros? Se possui, e é obrigatório isso, você vai tirar uma cópia e anexar também. Possui portas antipânico? Aí você fala, mas eu só vou fazer para 20 pessoas. Tá bom, mas você imagine 20 pessoas tentando passar por uma porta normal, lá de 90 centímetros por 2 metros de altura. Não sei quanto mede, mas vamos dizer que seja isso. 20 pessoas tentando passar por essa porta. Numa hora de emergência. Pegou fogo, deu curto, qualquer coisa, um susto, e todo mundo vai sair correndo pela mesma porta. Alguém vai se machucar. E o responsável é você. Existe alguma determinação por parte da associação, sindicato ou empresa para uso devido do espaço? Toda associação, empresa tem umas regras para se usar o espaço. É isso que eu estou falando. Você vai pegar essas regras, também vai imprimir e vai colocar do seu lado. Vai pedir uma cópia e vai colocar ali no seu, anexar o seu projeto de apresentação dessa palestra. Em caso de emergência, existe algum plano de evacuação mais adequado? Isso é o que você vai perguntar para a pessoa. Olha, se acontecer alguma emergência, qual é o procedimento, né? Para onde eu mando essas pessoas? Então, isso é bom você saber. Principalmente se for uma palestra com um grande número de pessoas. Caso necessário, socorro móvel médico chega rapidamente ao local, é um local de fácil acesso, né? Então, se alguma pessoa desmaiar, se alguma pessoa passar mal, e você precisar chamar uma ambulância, um resgate, o que seja, ela chega rápido, né? Devido à localização, todo mundo sabe onde fica, tá? Então, isso fica aí para você como dica. Os extintores estão no prazo de validade, na quantidade correta, segundo o alvará? Isso você vai ver junto com o alvará e junto nessa vistoria com a pessoa responsável pelo local. Então, tudo isso é preventivo, questão de legalidade e segurança. E aí eu vou te dar algumas dicas também além disso. Bom, primeiro, faça uma reunião prévia com o responsável pelo espaço, antes da vistoria, para que você também depois, no dia da vistoria, tenha uma certa liberdade de falar o que você precisa saber, né, daquele local, e a pessoa seja mais sincera. É criar relacionamento mesmo com o pessoal do local, porque até mesmo você pode vir a estar promovendo outras palestras lá, então, com maior número de pessoas e até mesmo com menor número de pessoas. Então, você tem que saber essas determinações. Veja as adequações que podem fazer sem prejudicar as determinações de uso legal. Lembra daquele estatuto que eu falei, regras para você usar o local? Lá vai estar te falando das determinações para que você use o local adequadamente. Tá? Repare se tem espaço para sua divulgação e de seus parceiros, ou na fachada, ou uma faixa que você vai colocar dentro do lugar, um banner, esse tipo de coisa. Então, tem espaço para isso? Isso você também tem que saber, tá? Porque são detalhes pequenos, mas que você tem que prestar atenção. Ó, vem um para cá, vou trazer ele para cá de novo, que eu acabei deixando ele escapulir. Mas o local é de fácil acesso? Existe um sistema no break para caso de queda de energia? Bom, o local é de fácil acesso para que o seu lead chegue com maior facilidade. Fácil acesso é desde a localização. Todo mundo sabe onde fica, sabe onde é, e ele sabe chegar com maior facilidade. O sistema no break é para que se acabe a energia, ninguém entre em pânico e para que você não perca nada do que você esteja falando na sua palestra, tá? Não é um gerador de energia que eu estou falando, estou falando do no break, que é para que são luzes de emergências, vamos dizer assim, né? Para que ninguém fique muito no escuro durante muito tempo, tá bom? Então, esse aí é o primeiro módulo, onde eu falei da vistoria do local, após data pré-definida, e que eu gostaria muito que você prestasse atenção nesses detalhes para que você tenha uma palestra de melhor qualidade, conteúdo com segurança, prestando atenção nos detalhes dessa palestra, o que você ganha, o que você não ganha. Tá bom? Então tá aí, esse é o primeiro módulo, eu fico aguardando você no segundo módulo, que eu estarei falando mais a respeito do marketing. Tá legal? Fica aí, um forte abraço e até o próximo módulo.